Olá, amigos. Sou Alexandre Amorim, professor de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. Hoje vamos fazer a análise e alguns breves comentários acerca da prova aplicada pela banca CESP-UNB em 2009 para o provimento de alguns cargos da Secretaria da Justiça do Espírito Santo. Farei análise com vocês então dessa parte de Direito Constitucional, onde nessa prova de 2009 caíram 10 questões de Direito Constitucional, sendo que de acordo com o gabarito definitivo oficial, a primeira questão foi anulada, então não ficarei tecendo nenhum comentário acerca dessa assertiva. Começarei da assertiva 52 em diante. Mas acompanhe comigo então o enunciado referente às primeiras questões. Vamos aqui na tela ler juntos. No que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, julgue os itens a seguir. E então aparece para nós a assertiva de número 52, que afirma: a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, apesar de possibilitar expressamente sua limitação por meio da edição de leis ordinárias destinadas à proteção da juventude. Bem, vocês vão perceber, quando eu projetar aqui o artigo 5º, inciso 4 na tela, que a assertiva da prova começa trazendo um dado correto, mas há uma incorreção na segunda parte. Observe comigo e vamos fazer essa contraposição. Diz o artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então observe que a questão da prova disse de maneira correta inicialmente o quê? Que a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão. Até aí, correto. Disse também que há uma possibilidade de limitação a essa liberdade de expressão. Até aí, outra vez correta a assertiva da prova. Mas há um erro. A Constituição Federal diz que a limitação à liberdade de expressão se dá pela vedação ao anonimato, e não, como tinha dito a assertiva, pela possibilidade da edição de leis ordinárias destinadas à proteção da juventude. Então a justificativa do que disse a questão, né, a possibilidade de se limitar à liberdade de expressão pela edição dessas tais leis ordinárias, é o que contaminou a assertiva. Então por isso ela está errada. Vamos ler então a assertiva de número 53. Independentemente de aviso prévio ou autorização do poder público, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. E aí, por que essa assertiva ela está errada? Bem, ela está errada porque, conforme o que a gente vai ler agora no vídeo do artigo 5º, inciso 16, há uma sutil incorreção conforme o que traz o texto constitucional. Diz o artigo 5º, inciso 16, o seguinte, acompanhe comigo aqui. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. E ainda aqui na tela, repare que até esse ponto a assertiva trouxe a mesma mensagem. Disse que é possível que se faça liberdade de reunião, né, que se exerça esse direito. Diz que a liberdade do direito de reunião ela é feita de maneira independentemente de autorização, você não precisa pedir nenhum tipo de autorização para o poder público. Diz que você não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Mas veja qual que foi o erro da assertiva. Veja o que diz o texto constitucional aqui no finalzinho, olha só ainda na tela. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então essa partezinha aqui de baixo diz a Constituição Federal, nessa parte, que é necessário prévio aviso à autoridade competente para que se exerça o direito da liberdade de reunião. Então verifique que, diferentemente, a questão da prova disse que independia de autorização, beleza, correto, mas que independia também de aviso prévio. E aí está errado porque a Constituição exige esse aviso prévio. E por que a Constituição exige esse aviso prévio? Esse aviso prévio ele é exigido até mesmo para poder a autoridade competente ter como saber se você não vai frustrar outra reunião que já foi agendada para aquele mesmo dia, local e hora. Bacana? Próximo então, vamos agora ler o enunciado das questões do Poder Executivo. Acerca do Poder Executivo, julgue os seguintes itens. E aí aparece agora o enunciado da questão 54, que afirma: na qualidade de chefe de Estado, o Presidente da República exerce a liderança da política nacional por meio da orientação das decisões gerais e da direção da máquina administrativa. Então veja, nós temos um problema conceitual aí, meus caros. Qual que é o problema?
Quando o presidente da República exerce aquelas atribuições que ali estão descritas na assertiva, tem uma delas que é a finalzinha, que diz a direção da máquina administrativa. Essa atribuição aí, ela é feita sim pelo presidente da República, mas ela é feita por ele não como chefe de Estado, mas sim como chefe de governo. No presidencialismo, o presidente, ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Mas professor, como saber isso? Veja, em uma outra videoaula, já peço até depois para você procurar essa videoaula que eu ainda vou disponibilizar para vocês. Numa outra videoaula eu vou explicar esses conceitos de chefia de Estado, de chefia de governo e até outros conceitos que você vai precisar para poder acertar a próxima questão, também sobre poder executivo, que a gente já vai chegar nela, tá? Mas eu já vou te dar um macete para você perceber a diferença. Quando você pensar em chefia de Estado e chefia de governo, e aí eu vou lançar aqui do lado, olha aqui no vídeo pra gente, quando você fala de chefia de Estado, você, né, lá do outro lado, na direita do seu vídeo, vê que o presidente da República, quando exerce alguma atividade como chefe de Estado, ele está fazendo uma atividade cujo interesse predominante é tanto de nós brasileiros, quanto de outras pessoas de outros países, estrangeiros. Quando você vê do cantinho de cá, chefia de governo, você vê que o presidente da República está fazendo uma função que interessa tanto a nós brasileiros, perdão, somente a nós brasileiros, perdão, né? Tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros, chefia de Estado, somente aos brasileiros, chefia de governo. Perdão, já ia me embolando aqui, né? Então veja o seguinte, como assim, professor? Se você pegar o artigo 84 da Constituição Federal, lá o artigo 84 diz que o presidente da República pode, por exemplo, sancionar e promulgar leis. Quando o presidente da República sanciona uma lei, eu te pergunto, as leis do nosso país, elas interessam predominantemente para nós ou interessam, além da gente aqui dentro, também a pessoas de outros países? Veja que, via de regra, essa lei interessa somente para nós, não vai interessar para pessoas de outros países. Então, quando o presidente da República faz a sanção de um projeto de lei, ele faz como chefe de governo. Mas quando o presidente da República, por exemplo, assina um tratado internacional, aí já é diferente. Você vê que há um interesse estrangeiro envolvido, porque nenhum país assina um tratado internacional só consigo próprio, não é? Então, quando a Constituição fala, ou melhor, quando a assertiva da prova fala em direção da máquina administrativa, quando você pensa em dirigir a máquina administrativa, você pensa no presidente da República exercendo uma função de arrumação da casa, digamos assim, né, de gerenciamento interno. Então, direção da máquina administrativa é algo desempenhado pelo presidente da República, não como chefe de Estado, mas muito pelo contrário, como chefe de governo. Bacana? Próxima assertiva ainda sobre o poder executivo. Disse lá a prova. A Constituição Federal adota o presidencialismo como forma de Estado, já que reconhece a junção das funções de chefe de Estado e de chefe de governo na figura do presidente da República. E aí, mais um erro conceitual. Qual que foi esse erro, professor? Veja aqui no vídeo que nós temos o quê? Sistemas de governo, que pode ser o parlamentarista e o presidencialista, e mais embaixo as formas de Estado, que pode ser unitário, federado ou confederado. Então repare que houve uma baguncinha aí, né? Houve uma troca de conceitos aí. Quando a assertiva falou que a Constituição Federal adota o presidencialismo como forma de Estado, a assertiva da prova errou. Porque a Constituição Federal adota o presidencialismo não como forma de Estado, mas como sistema de governo. A nossa forma de Estado adotada pela Constituição Federal é a forma de Estado federada, federativa, Estado federal, não é? Não é nem o unitário, nem o confederado, que depois em outro vídeo será explicado também. A nossa forma de Estado é federativa, federal. Agora, o nosso sistema de governo é presidencialista. Parlamentarista não, né? É presidencialista. Bacana? Então, por ter havido essa bagunça, essa troca de conceitos, a assertiva da prova então estava errada. Vamos ver agora o próximo enunciado acerca de outras questões. Vamos lá aqui na tela. Julgue os itens subsequentes relativos à defesa do Estado e das instituições democráticas. E aí, o enunciado da questão 56, que eu vou lançar aqui no vídeo, assim como a 57 e a 58, nós teremos 3 questões então nessa prova que versaram sobre segurança pública, o artigo 144 da Constituição Federal. E aí você vai observar a importância desse tema, principalmente para provas da área policial. Vamos então ler a assertiva. A Polícia Federal tem competência exclusiva para exercer as funções de polícia judiciária da
União. Bem, está certa a questão. E eu lembro que alguns alunos meus comentaram que tiveram medo dessa assertiva porque aparecia a palavra exclusiva, né? E aí as pessoas têm essa ideia de que quando aparece exclusivo, nunca, somente, toda vez, jamais, essas expressões peremptórias assim, que a questão está sempre errada. E não, lógico, né? Quando aparece uma expressão dessa, você deve ter mais atenção. Mas não quer dizer que quando esse tipo de palavra aparece na sua prova, isso aí já contaminou fatalmente o enunciado ou a questão que seja, tá? Só existe de você mais atenção. Mas veja que essa assertiva estava correta, por quê? Porque o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, diz exatamente isso. Acompanhe comigo a leitura aqui na tela, olha só. A Polícia Federal destina-se a exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. E aí você percebe o seguinte, quando a Constituição Federal diz que alguém tem competência exclusiva para desempenhar algum papel, alguma função, na verdade competência exclusiva, e não só a palavra exclusiva analisada isoladamente aqui, quer dizer que alguém tem que fazer aquela função e essa função não pode ser delegada para uma outra pessoa. Diferentemente quando a Constituição Federal traz a expressão competência privativa. Competência privativa dá a ideia de uma função que é de alguém, mas que pode ser delegada para outro alguém. Mas competência exclusiva, como eu já havia afirmado, não. E de fato, quem faz essa função de polícia judiciária da União, e aí entenda por polícia judiciária aquela força policial do Estado que é repressiva de maneira principal e que principalmente atua sobre pessoas, tá? E mais à frente explicarei polícia judiciária, polícia investigativa, polícia administrativa e outros conceitos parecidos, tá? Realmente a Polícia Federal tem essa competência de exercer essa função de polícia judiciária da União. Então é uma questão onde você dá uma olhada no texto constitucional, dá uma olhada no texto da assertiva e fica fácil perceber que ela estava correta, apesar de assustar um pouquinho quando a gente vê essa palavra exclusiva. Bacana? Mas está corretíssimo. Próximo enunciado então, leiamos juntos. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e a reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis ao presidente da República. Veja, errada essa questão. E aí nós temos duas formas de perceber o erro. Uma que eu julgo mais fácil e outra que eu julgo um pouco mais sutil, principalmente pelo cansaço que o candidato sente na hora que está fazendo aquela prova. Observe que essas corporações que o artigo 144 traz lá no seu parágrafo 6º, em que a gente vai ler, são corporações que estão subordinadas não ao presidente da República, como pode parecer, como alguém pode pensar, mas na verdade estão subordinadas aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Só que além desse erro existe um outro erro sutil, e aí vamos fazer então a leitura e percebamos então juntos qual que é esse erro. Acompanha comigo, olha só. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então vejamos, o primeiro erro a gente já identificou, já falou que realmente eles não se subordinam ao presidente, mas são os governadores. E qual que é o segundo erro, professor? O segundo erro se dá no seguinte sentido. Veja que a redação constitucional, e aí continuo deixando aqui na tela para vocês perceberem essa sutileza, a redação constitucional, conforme aparece aqui do lado, diz para nós que ser força auxiliar e ser reserva do Exército nada mais é do que nada mais são do que duas características das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então vejam que a assertiva da prova diferentemente falou que reserva do Exército e força auxiliar seriam outras duas corporações, já que ela tinha dito que as PMs, que os corpos de bombeiros militares, que as forças auxiliares e que a reserva do Exército, junto com a Polícia Civil, se subordinava lá ao presidente da República, que foi outro erro que ela trouxe. Então a assertiva da prova colocou força auxiliar e reserva do Exército como mais outras duas corporações, e não tem nada a ver. Você vê que o texto constitucional aqui do cantinho, então, está te falando que ser força auxiliar e ser reserva do Exército simplesmente são meros atributos das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Bacana? Então cuidado com a redação, porque muitas vezes a prova não está nem te cobrando muito direito, às vezes te cobra um pouquinho de português em redação, ainda que seja dentro da parte jurídica da prova.
Vamos para o próximo assertivo. Vamos lá. Os municípios têm a faculdade de, por meio de lei, constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, não lhes cabendo, contudo, o exercício da polícia ostensiva. E aí vejo que está corretíssimo, né? É praticamente a redação quase que literal do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Diz lá pra gente a Constituição Federal. Acompanhe comigo aqui, por favor. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E realmente, né, disse assertiva que os municípios poderão constituir guardas municipais, e a Constituição também fala na facultatividade, disse que vai ser por meio de lei, e aí a assertiva e a Constituição concordam nesse ponto, e a assertiva disse que não cabe à guarda municipal o exercício do policiamento ostensivo. E como a Constituição também não trouxe essa previsão, de fato, a guarda municipal não pode ficar fazendo policiamento ostensivo. Conceito esse também explicado lá naquela aula que eu vou falar sobre segurança pública. Bacana? Próximo então pra gente. Agora enunciado sobre a ordem social. No que se refere à ordem social, julgue os itens a seguir. E aí vem a assertiva 59 dizer o seguinte. A Seguridade Social tem por finalidade assegurar exclusivamente os direitos relativos à saúde, mediante um conjunto integrado de ações de iniciativa tanto do poder público como da sociedade. De fato, errada essa assertiva por conta da redação do artigo 194 da Constituição Federal, que diz aqui no cantinho para você, né, que a Seguridade Social é um conjunto de ações que são pertinentes a quais áreas? A saúde, a assistência e a previdência. E aí, quando a assertiva disse que a Seguridade Social compreende exclusivamente a saúde, deixou de fora então a assistência social e a previdência social, tá? Então, um macetinho para você nunca mais esquecer é lembrar que a Seguridade Social está ligada com a paz dos burros. E por que paz dos burros assim, né? É porque paz é com Z, né? E aí a paz dos burros porque é paz com S, só para você lembrar do S. E aí paz, P-A-S, significa previdência social, assistência social e saúde. Então a Seguridade Social tem a ver com essas três áreas aí, esses três campos de atuação. Bacana? Então por isso que a assertiva está errada. Próxima assertiva então, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, vedando-se a destinação desses recursos às escolas filantrópicas. E aí está errada meramente por uma questão de análise do texto constitucional. Acompanhe comigo a redação do artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Até aí tudo bem, mas veja só. Podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Então, meus amigos, percebam que não há essa vedação do repasse desses recursos às escolas filantrópicas. Muito pelo contrário, diz aí, né, que pode ser dirigido às escolas confessionais, comunitárias ou filantrópicas. Então, mera leitura da Constituição já consegue fazer você se sair bem nessa questão. Próximo enunciado, então, para a gente aqui na tela. A Constituição Federal impõe aos Estados e ao Distrito Federal o dever de vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. E aí outro erro, porque conforme a gente vai ver agora, né, já na tela para você, o artigo 218, parágrafo 5º, fala contrariamente o que diz a assertiva, diz o contrário do que traz para a gente a assertiva. Observa comigo então o que já está na tela aqui. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. E aí veja que a assertiva tinha dito na necessidade, na imposição, na obrigatoriedade da vinculação dessa receita orçamentária, mas diferentemente a Constituição Federal, no artigo 218, parágrafo 5º, né, afirma para nós que não, que há a facultatividade de passar essa receita a esse tipo de área do conhecimento. Bacana? Próxima assertiva então. A Constituição Federal consagra a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de maneira privativa aos brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou às pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras que tenham sede no
país. Corretíssima. E corretíssima, mais uma vez, conforme o que diz o artigo 222, né, o que traz o texto constitucional, no artigo 222 da Constituição Federal. Diz o artigo 222 exatamente o seguinte: a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é a privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, meus caros, nada mais é do que um mero confronto entre o que trouxe a assertiva de número 62 e o artigo 222 da Constituição Federal. Então não há muito o que a gente tecer sobre comentários aqui, é mera análise, mera comparação do texto constitucional com o que trouxe a assertiva da prova. E aí percebam então vocês, tá? Como um último tópico nosso aqui a ser abordado, eu trouxe um gráfico aqui no cantinho que mostra pra gente o número de questões que foram abordadas em cada tema. Perceba que o tema mais abordado nessa prova em direito constitucional foi da ordem social, onde cobraram-se 4 questões. Em segundo lugar, empatados, né, você tem tanto os direitos e garantias como a segurança pública, que foram temas relacionados, então foram temas responsáveis por 6 questões na prova, né, 3 de cada tema. E em último lugar nós temos o Poder Executivo, não é? Onde caíram 2 questões e até 2 questões doutrinárias na sua prova. Meus caros, é isso então. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar aqui comigo nessa nossa jornada. Este vídeo é feito com todo carinho aí para ajudar vocês, para ajudar no seu sucesso no concurso público, bacana? Acompanhe meus outros vídeos, clique nas minhas outras videoaulas, porque eu estou aqui exatamente para ajudar você a obter então a sua tão esperada e sonhada aprovação. Muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau!